Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. E no último dia 20 de janeiro, a Arquidiocese do Rio celebrou São Sebastião, padroeiro da cidade e do estado do Rio de Janeiro. A programação dos festejos teve início no último dia 7, com a já conhecida trezena em honra a São Sebastião. Uma tradição que esteve na sua 13ª edição, onde o arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, realizou a peregrinação da réplica de sua imagem original por todos os cantos da cidade. Neste ano, os locais foram restritos e as visitas respeitaram todas as precauções necessárias diante da atual situação da pandemia do coronavírus. Ainda hoje você vai conferir os detalhes e a cobertura completa dessa programação. Viva São Sebastião, viva o padroeiro do Rio de Janeiro! E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora, como já é de tradição, a leitura de um texto bíblico. Hoje, Mateus, capítulo 2, versículos 19 e 23. Leitura do Evangelho de São Mateus. O anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Advertido em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Palavra da salvação. Teremos agora, então, a catequese do Papa Francisco. Como sempre, a catequese é feita em italiano. A temática de hoje, São José, homem que sonha. Recordamos, é a 9ª catequese que o Papa Francisco dedica a São José. Depois, nas línguas, nós teremos, então, uma síntese da catequese. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de me concentrar na figura de São José como homem que sonha. Na Bíblia, como nas culturas dos povos antigos, os sonhos eram considerados um meio pelo qual Deus se revelava. O sonho simboliza a vida espiritual de cada um de nós. O espaço interior que cada um é chamado a cultivar e preservar, onde Deus se manifesta e muitas vezes nos fala. Mas devemos também dizer que dentro de cada um não existe apenas a voz de Deus. Existem muitas outras vozes. Por exemplo, as vozes dos nossos medos, as vozes das experiências passadas, as vozes das esperanças, e é também a voz do maligno, que nos quer enganar e confundir. É importante ser capaz de reconhecer a voz de Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio necessário e, sobretudo, como tomar as decisões corretas perante a palavra que o Senhor lhe dirige interiormente. Hoje será bom para nós retomarmos os 4 sonhos do Evangelho que o tem como protagonista, para então compreender como nos colocarmos perante a revelação de Deus. O Evangelho
nos fala de 4 sonhos de José. No primeiro sonho, o anjo ajuda José a resolver o drama que o assola quando soube da gravidez de Maria. Não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A sua resposta foi imediata. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Muitas vezes a vida coloca-nos diante de situações que não compreendemos e que parecem não ter solução. Rezar nesses momentos significa deixar que o Senhor nos indique o que é justo fazer. Na verdade, muitas vezes, é a oração que nos dá a intuição da saída. Como resolver aquela situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite que um problema surja sem nos conceder também a ajuda necessária para o enfrentar. Ele não joga no forno sozinho, não nos joga entre as feras. O Senhor, quando nos faz ver um trabalho, quando desvela, nos dá sempre a intuição, ajuda a sua presença para sair, para resolver o problema. O segundo sonho revelador de José chega quando a vida do menino Jesus está em perigo. E a mensagem é clara: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José obedeceu sem hesitação. Levantou-se durante a noite, diz o Evangelho, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes. Na vida experimentamos todos nós perigos que ameaçam a nossa existência ou a daqueles que amamos. Nessas situações, rezar significa ouvir a voz que nos pode dar a mesma coragem de José para enfrentar as dificuldades sem sucumbir. No Egito, José espera um sinal de Deus para poder regressar a casa. E esse é o conteúdo do terceiro sonho. O anjo revela-lhe que aqueles que queriam matar o menino morreram e lhe ordena-lhe que parta com Maria e José e regresse à pátria. José, diz o Evangelho, levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas precisamente na viagem de regresso, ao ouvir que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Eis então a quarta revelação. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e foi habitar na cidade de Nazaré. O medo também faz parte da vida e precisa da nossa oração. Deus não nos promete que nunca teremos medo, mas que, com a sua ajuda, este não será o critério para as nossas decisões. José experimenta o medo, mas Deus também o guia através dela. O poder da oração ilumina as situações de escuridão. Penso neste momento em tantas pessoas que estão esmagadas pelo peso da vida e já não conseguem ter esperança nem rezar. Que São José as ajude a abrir seu diálogo com Deus, a encontrar luz, força e ajuda. Penso também aos pais diante dos problemas dos filhos. Filhos com tantas doenças, filhos doentes, enfermos.
e com doenças permanentes. Quanta dor ali. Pais que veem orientações sexuais diferentes dos filhos. E como administrar isso? Acompanhar os filhos. E não se esconder num comportamento de condenação. Pais que veem os filhos que vão, que partem com uma doença. É muito mais triste também. E nós dizemos todos os dias, e lemos nos jornais, jovens que morrem em incidentes com o carro. Pais que veem os filhos que não vão avante na escola e não sabem como resolver. Tantos os problemas dos pais. Pensemos, como ajudá-los? A esses pais, eu digo, não tenham medo. Você tem dolor e tanto, mas pensem no Senhor. Pensem como resolveu os problemas de José. E peçam a José que os ajude. Nunca condenar um filho. Me faz tanta ternura. Fazia em Buenos Aires quando eu ia de ônibus e passava diante da prisão. E tinha aquela fila de pessoas que deviam entrar para visitar os prisioneiros. E ali estavam também as mães. Fazia tanta ternura. Esta mãe, diante de um problema que errou e que hoje é prisioneiro, e não o deixa sozinho, dá o seu rosto e o acompanha. Esta coragem do papai, da mãe, que acompanham os filhos sempre, sempre. Peçamos ao Senhor, a todos os pais e mamães, deem essa coragem de José. E rezar. Rezar para que o Senhor nos ajude nesses momentos. A oração, no entanto, nunca é um gesto abstrato nem intimista, como querem fazer esses momentos espiritualistas mais agnósticos do que cristãos. Está sempre indissociavelmente ligada à caridade. Só quando unimos a oração com amor pelos filhos, por isso que eu disse, amor pelo próximo, nós somos capazes então de compreender as mensagens do Senhor. José rezava, trabalhava e amava. Bonito para os pais. Rezar, amar e trabalhar. E por isso recebeu sempre o necessário para enfrentar as provações da vida. Confiemos a Ele e a sua intercessão. São José, homem que sonha. Ensinai-nos a recuperar a vida espiritual como lugar interior onde Deus se manifesta e nos salva. Retirai de nós o pensamento de que rezar é inútil. Ajudai cada um de nós a corresponder ao que o Senhor nos indica. Que o nosso raciocínio seja irradiado pela luz do Espírito, o nosso coração encorajado pela sua força e os nossos receios salvos pela sua misericórdia. Amém. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais.
Olá, Vinícius. Foi uma semana intensa aqui no Vaticano, da audiência geral. Além da catequese do Papa, destacamos também a convocação por parte de Francisco de um dia de oração pela paz na Ucrânia. O pontífice convidou os fiéis a rezarem várias vezes durante o dia o Pai Nosso, pedindo ao Senhor que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar as feridas, medos e divisões. Vamos rezar juntos pela Ucrânia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Além de rezar pela Ucrânia, esta semana se rezou aqui no Vaticano, Vinícius, pela unidade dos cristãos. Pois bem, o Papa encerrou a semana de oração com a celebração das vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, no dia da sua conversão, em dia 25 de janeiro. Com a participação de várias confissões cristãs, em sua homilia, Francisco afirmou que para avançar no caminho do ecumenismo é preciso olhar para Deus, não para nós, para a sua vontade e não a nossa. Se verdadeiramente temos o Senhor em primeiro lugar, então as nossas opções, disse ainda o Papa, não mais se podem basear nas políticas do mundo, mas sim nos desejos de Deus. Vamos ver imagens desta celebração. E antes de nos despedir, Vinícius, eu gostaria de mencionar a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi publicada esta semana. O título é Escutar com o Ouvido do Coração e é um convite, sobretudo em tempos de redes sociais, a criar relação com o outro através da escuta verdadeira. Quem não ouve o irmão, escreve Francisco, não ouve a Deus. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. No próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.